Não. Uma. Aí eu peguei o meu. Gente, eu sou o trabalho pra amanhã. Que trabalho, parça. Oxe, deixa nós jogar aqui em paz. Mas vale ponto. Pega. O quê? Vale ponto. Rapaz. Amanhã a gente faz, amanhã a gente faz. Mas é pra amanhã, né? Não? É pra amanhã. E vale ponto. Vale a quanto? B3 inteira. A B3 inteira? Inteira não é não, né? Vamos lá. A Primavera dos Povos completa 194 anos. Mas você sabe o que é a Primavera dos Povos? Uma série de conflitos que ocorreram entre 1830 e 1848, influenciados pelos ideais anarquistas, socialistas e nacionalistas. Por isso que no filme Os Miseráveis, eles levantavam bandeiras pretas e vermelhas. Pretas que representavam o anarquismo e vermelhas que representavam o socialismo. Quais foram as causas para a Primavera dos Povos? Primeiro, a Batalha de Waterloo, que foi um conflito que ocorreu em 18 de julho de 1815, perto de Waterloo, na Bélgica, sendo esse o último conflito das guerras napoleônicas. Esse conflito ocorreu como consequência da invasão de Napoleão à Bélgica e sua fuga de Elba, que foi por esse fato que o Congresso de Viena o considerou como um fora da lei e começaram a organizar a Sétima Coalizão para derrotar os napoleônicos em caráter definitivo. A derrota foi contra as tropas lideradas pelo Duque de Wellington e por Blücher. As tropas napoleônicas, elas tiveram ali um bom desempenho, elas conseguiram lutar bastante, elas foram lá de boa, assim, de boa não, porque era uma guerra, mas eles foram bons na guerra. Mas o exército, liderado por Duque Wellington e Blücher, ele era muito maior. Eles tinham muito mais poder de arma, tinham muito mais poder bélico e muito mais pessoas. Então, com a superioridade numérica do oponente, o exército napoleônico acabou perdendo. Outra causa da Primavera dos Povos foi a industrialização na Inglaterra, que impactou as cidades, ampliando a classe operária e as condições precárias de trabalho. E o avanço econômico causado pela industrialização permitiu a prosperidade da burguesia e também o surgimento das classes médias, como comerciantes. Além disso, a Primavera dos Povos ocorreu por causa do grande êxodo rural que estava ocorrendo na França nesse período, e com isso houve aumento da busca por identidade nacional, que é o nacionalismo. Também por causa das pragas, seca e problemas econômicos que estavam ocorrendo na França e na Europa naquele período, e estávamos destruindo as plantações, ou seja, a produção agrícola. Então não tinha como sobreviver, aumentando o preço das coisas, principalmente dos alimentos, como também ocorreu na Revolução Francesa. O objetivo da Primavera dos Povos era dar fim ao antigo regime, também chamado de absolutismo, dar espaço a políticos liberais, acabar com a miséria nas cidades, dando melhores condições de vida para a população, possibilitar mais poder aos operários
e garantir eleições gerais. Para isso, eles tiveram que erguer barricadas por todas as cidades. As pessoas que estavam envolvidas, ou seja, as classes sociais que estavam envolvidas, eram a população mais pobre, dentre ela os camponeses e os trabalhadores urbanos. Por causa da seca e também porque as empresas não lhes garantiam direitos trabalhistas e também por causa das péssimas condições de trabalho. Esses fatores os levaram às ruas, fazendo-os construírem barricadas para lutar contra a miséria e a opressão. A Guerra dos Povos foi iniciada, pelo menos na França, quando Napoleão Bonaparte foi morto na Batalha de Waterloo. E, nesse momento, a monarquia francesa começou a ser governada pelos Bourbons, pela monarquia dos Bourbons, sendo o primeiro a ficar no poder Luís XVIII. Posteriormente, Carlos X assumiu o poder. Mas Carlos X tentou fortalecer o poder monárquico através da perda de liberdade de imprensa e dissolução da Câmara dos Deputados, quando um deputado liberal, que era o que as pessoas mais pobres votaram, venceu, resultando em protestos e manifestações populares que foram conhecidas como Revolução Liberal de 1830 ou Primavera dos Povos de 1830. Eu vou falar sobre as principais revoluções que aconteceram durante a Primavera dos Povos. Uma das revoluções foi a que aconteceu na França, que durou de 1830 a 1848. Essas revoluções derrubaram a monarquia de Júlio e levaram à criação da Segunda República Francesa. Porém, o presidente eleito, que foi Luís Bonaparte, deu o seu próprio golpe de 18 de Brumário e instituiu o outro Império Francês e se renomeou a si mesmo como Napoleão III. Outra importante insurreição que aconteceu foi nos Estados Alemães, mais especificamente na Confederação Germânica e no Império Austríaco. Essas revoltas eram contra a estrutura autocrática dos 39 estados independentes da Confederação e a favor da liberdade política. Também ocorreram insurreições na Áustria, que a princípio foram favorecidas pelo recente enfraquecimento da monarquia no Império Austríaco e pelo surgimento da corrente liberal em meio aos burgueses e aristocratas. E liderados pela burguesia, os revoltosos obrigaram o primeiro-ministro do Império Austríaco a fugir do país e se refugiar na Inglaterra e fizeram o imperador Fernando I assinar uma constituição fazendo com que o Império Austríaco se tornasse um país que era a Áustria e consequentemente uma república. Outra insurreição que ocorreu na Europa durante a Primavera dos Povos foram as insurreições na Hungria. As revoltas anteriores na França, nos Estados Alemães e na Áustria estimularam os húngaros a tentar derrubar o próprio governo e estabelecer uma república. Então, o movimento pela independência húngara surgiu e logo fez com que a Hungria se tornasse um governo separatista. Só que esse governo separatista foi muito curto, pois eles não valorizaram as minorias e minorias estas como, por exemplo, as pessoas que moravam na Transilvânia, naquela área, se revoltaram e derrubaram esse governo húngaro e criaram outro. A Primavera dos Povos ocorreu entre 1848 a 1849. Embora esses movimentos tivessem surgido como esperança de transformações,
esses movimentos foram reprimidos pelas autoridades. E como uma das consequências foi o novo regime jurídico, com acesso a cargos políticos e o fim do privilégio dos nobres.